Meu nome é Camila, sou bióloga, sou gestora do Centro de Visitantes aqui do Tamar de Florianópolis. Eu sou Elias Leal, eu sou geógrafo, trabalho aqui no Tamar tem pouco mais de 2 anos. Me formei lá no Rio Grande do Sul. Meu nome é Alana Geller Couveiro, eu sou bióloga, trabalho aqui no Projeto Tamar em torno de 1 ano. Meu nome é Juliane, sou oceanógrafa. Eu comecei aqui no Tamar há mais ou menos 2 anos. Meu nome é Fábio Pena Spinelli, eu sou supervisor do atendimento aqui no Projeto Tamar, sou ecólogo. Eu me chamo Isabela Moreira Neto, eu sou médica veterinária do Projeto Tamar, da base de Florianópolis. Meu nome é Mariana, sou biólogo. Tudo começou lá na minha infância, que eu tinha muito interesse sobre animais e uma preocupação muito grande com essa questão deles entrarem em extinção, em ameaça de extinção. Então, através disso, eu pensei, vou fazer biologia. E eu queria trabalhar muito em projeto de conservação. Eu estou no Tamar há 11 anos, comecei no programa de estágio que tinha na época, né? Fiz o estágio aqui em Floripa. Foi uma busca minha por outras áreas, por outro tipo de trabalho. E trabalhar num projeto de conservação sempre foi uma vontade muito grande. Com tartarugas, então, maior ainda, né? Eu lembro de, na escola, as pessoas relacionavam tartarugas comigo, me davam presente de tartaruga, porque eu sempre gostei muito. Eu comecei a fazer medicina veterinária porque a minha mãe, ela é bióloga e desde sempre ela me estimulou a ter um contato maior com os bichos. Ter um contato mais direto, assim, fazer alguma coisa por mim, por alguém, acabou que foi os bichos, né? Acabou que eu vim morar na Barra da Lagoa, justamente onde fica o Projeto Tamar, e tive a sorte de ter sido selecionado. E desde então foi muito bacana porque era um sonho trabalhar no projeto de conservação. Então foi um sonho realizado. O Projeto Tamar é um dos projetos mais reconhecidos, até mesmo mundialmente. Então eu tinha um sonho muito grande de vir trabalhar aqui. Então eu me mudei para Florianópolis depois que eu me formei na Universidade Federal de Santa Maria, que é lá no Rio Grande do Sul, e eu consegui emprego aqui. Então assim que começou a minha história aqui no Projeto Tamar. O nome Projeto Tamar tem a ver com tartarugas marinhas, né? Tá de tartaruga e mar de marinha. O Projeto Tamar ele surgiu em 1980. Foram estudantes de oceanologia da FURG, lá de Rio Grande, extremo sul do Brasil. Eles estavam no nordeste do Brasil e aí eles se depararam lá com os tartarugueiros, que eram as pessoas, né? O costume deles era matar as tartarugas, consumir a carne das fêmeas que estavam desovando nas praias e consumir os ovos das tartarugas ali na praia, e normalmente não sobrava tartaruguinha para contar a história, né? Então esses estudantes de oceanologia que criaram o Projeto Tamar. Eles começaram criando 3 principais bases no nordeste do Brasil e ao longo dos anos eles começaram a estudar todas as praias para saber onde as tartarugas marinhas desovavam no Brasil, e aí começaram a criar outras bases, tudo com o objetivo de pesquisa e conservação. Santa Catarina e o sul todo do Brasil, ele é chamado área de alimentação, né? Nessas áreas a gente sabe que tem grandes populações de tartaruga e elas interagem com pesca, né, e com as ações humanas. Pensando nisso, a partir de 2004 é que foi estudada a cidade de Floripa, e Floripa pensando-se na possibilidade de abrir um centro de visitantes porque tem potencial turístico. E aí a gente escolheu a Barra da Lagoa por causa que é a maior comunidade de pescadores artesanais da ilha. A ideia era tu conseguir aliar um centro de visitantes por causa do potencial turístico da cidade, sensibilizar ainda mais pessoas, né, pelo fluxo de gente que passa por Floripa, e trabalhar próximo a uma comunidade de pescadores, né, que interagem com a tartaruga. Foi isso que foi feito. Então, em 2005, a gente abriu aqui a base na Barra da Lagoa como uma base experimental, né, era a base experimental do Projeto Tamar. Existem 7 espécies de tartaruga marinha, mas que ocorrem aqui no Brasil são 5 que vêm desovar e se alimentar aqui. E são essas 5 espécies de tartarugas, então, que o Projeto Tamar protege, né? Faz proteção do ninho e tudo mais. Tem a tartaruga oliva, que é a menor das 5 espécies que ocorrem no Brasil. O principal alimento dela, que ela mais gosta de comer, é camarão. Em função disso, ela sofre muito com o arrasto, com a pesca para pegar camarão. Tem a tartaruga de pente,
Ela tem esse nome porque antigamente era a espécie que mais matavam por achar o casco muito bonito, para arrancar fora e fazer pentes, armações de óculos, botões. Por isso é uma das espécies mais ameaçadas hoje, né? Tem a tartaruga cabeçuda, que é a espécie que mais desova no litoral brasileiro, a mais comum daqui. A preferência dela, no caso, são animais mais duros, por isso ela tem uma mandíbula mais expandida, para ter uma pressão mais forte da mordida. Tem a tartaruga verde, é a segunda maior espécie de tartaruga marinha. É a espécie que mais vem aqui para o sul do Brasil se alimentar, então é mais encontrada aqui no sul e aqui a gente mais recebe aqui na base para reabilitação. Ela tem esse nome tartaruga verde não por causa da coloração do casco, mas por causa da preferência dela, que é por algas marinhas. De tanto ela comer algas, lá na gordura dela absorve e fica uma coloração esverdeada. Aí antigamente, quando faziam a tal sopa de tartaruga e faziam com ela, liberava esse caldo verde. E tem a tartaruga gigante ou de couro, que é a maior das espécies. Ela pode chegar até 900 quilos na fase adulta e essa é a única espécie que não temos em nenhuma base do Projeto Tamar. É um animal das profundezas do mar, mergulha até 1000 metros de profundidade. Em função de gostar tanto das profundezas, ela tem uma adaptação no casco para aguentar a pressão do mar a 1000 metros ali, né? Então ela é formada por várias placas ósseas bem pequenas que tornam o casco mais maleável e tem uma camada de gordura por cima. Então ela pode mergulhar o quanto ela quiser, que não tenha problema com essa pressão. Realmente parece um couro, daí que veio esse nome dela, tartaruga de couro. Então, aqui na base a gente tem 4 das 5 espécies que ocorrem no Brasil. Por que essas tartarugas estão aqui então, né? Porque muitas tartaruguinhas nascem fracas, não conseguem sair do fundo do ninho, elas nascem com algum problema e acabam morrendo soterrados, acaba caindo areia, cascadeão em cima delas e elas não conseguem sair. Isso a gente chama de seleção natural. Só as fortes conseguem sair e passam a genética melhor adiante. Então, esses filhotinhos que teriam morrido naturalmente, esses poucos o projeto conseguiu tirar de lá e elas cresceram com a gente. Uma forma da gente justamente diferenciar entre macho e fêmea ali depois dos 15 anos de idade, que a gente consegue ver essa diferença. O tamanho do rabo ele vai crescer, todos os tartarugas têm rabo, né? Enquanto se ele crescer e virar um rabo grande vai ser um macho, se tiver um rabinho pequeno vai ser fêmea. Tartaruga marinha é um réptil, então elas não conseguem chocar os próprios ovos, por isso que elas precisam encontrar praias com areias quentes. Isso elas encontram do norte do Rio de Janeiro para cima. Então aqui no sul do Brasil não é área prioritária de desova para elas. Elas migram muito para cá quando querem se alimentar, mas para a parte da reprodução e desova elas vão mais para o nordeste do Brasil. Tem várias adaptações, né? Uma delas é para quando elas fazem os ninhos, que chegam até 1 metro de profundidade na areia, elas têm que ter ovos também que não quebrem quando eles caem lá no fundo desse ninho. Então, uma adaptação que elas têm os ovos são como se fosse um ovo cozido, eles têm uma casca bem mole, que quando eles caem, eles não se quebram, né? Não acabam matando essas tartarugas. Uma coisa muito interessante de tartaruga marinha é que as fêmeas sempre retornam na mesma praia, inclusive na mesma praia que ela nasceu, toda vez que ela vai colocar os ovinhos dela, né? E como elas fazem isso? No caminho que os filhotes fazem do ninho até o mar e quando entram no mar, eles gravam todas as características da praia, desde questão de pH, salinidade, os pesquisadores chamam isso de imprint. Todas as informações possíveis eles vão armazenar num lugarzinho do cérebro deles. Mas também encontraram um mineral no cérebro delas que é a magnetita. A magnetita ela foi usada para fazer bússola. Então, através disso, elas se orientam conforme o campo magnético da Terra. Elas sabem onde ela está lá no mar e conseguem voltar lá na praia que ela nasceu para colocar os ovinhos dela. Elas têm um ciclo de vida bem longo, são animais que vivem até os 90, 100 anos de idade. Elas entram na fase adulta reprodutiva a partir dos 25, 30 anos. Isso também permite que a gente só veja agora os maiores resultados do projeto, né? Porque o projeto tem em torno de 38 anos. E elas entrando na idade adulta ali nos 30, agora que a gente está vendo mais tartarugas voltando para desovar e mais filhotinhos nascendo em consequência disso. O Projeto Tamar começou a monitorar os ninhos no Brasil, colocando estacas, acompanhando o nascimento, procurando ir no local do nascimento das tartarugas e contabilizando o número de tartaruguinhas que foram para a natureza.
Então por isso que nós sabemos que hoje em dia são 35 milhões de tartarugas que foram para a natureza. Mas lá no início do projeto Tamar, eram mais ou menos 2.000 filhotes que eram soltos para a natureza. Hoje em dia é em torno de 2 milhões. Por que teve um boom, né, um aumento muito considerável nos últimos anos? É porque 30 anos que as tartarugas demoram para chegar na idade reprodutiva. É a média, né, para atingir a maturidade sexual. Então é um reflexo do início do projeto Tamar, do trabalho lá, protegendo os ninhos dos anos 80. Então 30 anos depois que começou a ter um aumento considerável das tartarugas que se sobreviveram e aí retornaram 30 anos depois para as praias que elas nasceram. Desde 1982, o projeto Tamar ele recebe patrocínio da Petrobras, através da Petrobras Socioambiental. Hoje em dia, nós temos 25 bases espalhadas pelo Brasil. 19 dessas bases são só bases de pesquisa e conservação das tartarugas marinhas e 6 bases recebem visitantes. Então, são nessas 6 bases onde o Projeto Tamar trabalha com educação ambiental, que recebe visitante, onde tem bilheteria e tem loja, que a gente arrecada o recurso e reverte para pagar as bases de pesquisa. Então, uma parte a gente consegue se manter através dessas bases, dos centros de visitantes, que aí tudo vai ser revertido para pagar as 19 bases de pesquisa, mas uma parte ainda depende de patrocinadores, como por exemplo a Petrobras, que é oficial. Hoje a gente tem em torno de 50% a 60% da arrecadação vem desse trabalho de autossustentação, da venda dos ingressos, da venda dos produtos da loja, e o restante do valor aí, os outros 40% ou 50% vem do patrocínio da Petrobras. O Projeto Tamar, quando ele viu os tartarugueiros consumindo os ovos, quando ele percebeu tudo o que estava acontecendo, eles tiveram uma grande sacada que foi de chamar esses tartarugueiros para trabalhar no Projeto Tamar. Isso que fez toda a diferença, né? Eles mostraram de um outro ângulo que as tartarugas marinhas poderiam ter muito mais importância viva do que morta, né? Isso que acabou fazendo uma grande diferença. Hoje em dia, muitas pessoas que eram antigos tartarugueiros trabalham ainda no Projeto Tamar. As famílias de pescadores, elas têm a renda através do Projeto Tamar. Nós temos centros produtivos, né? Que é onde são feitos produtos da loja. Todos os produtos da loja do Projeto Tamar, eles são nacionais. Isso é muito importante. Então, tudo é feito no Brasil. E aí a gente pega e vai reverter, né, todo esse recurso adquirido para trabalhar com as famílias e com as tartarugas marinhas. O ciclo socioeconômico que a gente tem é que em cidades com grande potencial turístico, por exemplo Floripa, são montados os centros de visitantes e tem as lojas. E cidades que têm tartaruga, tem Tamar, mas não tem visitação, por exemplo Regência e Pirambu, aí a outra fonte de renda são essas confecções. E aí assim a gente consegue envolver todas as comunidades de onde o Tamar está e as confecções vendem para todas as lojas do Tamar no Brasil. E a gente tem o discurso, e acreditamos nisso realmente, que o pescador, apesar de hoje a pesca ser a maior ameaça para a tartaruga marinha, a maior causa de mortalidade é por causa das redes de pesca, né, que a tartaruga morre afogada, o Tamar ele entende que o pescador ele não é o vilão. Para ele não é bom economicamente e no trabalho que a tartaruga caia na rede. Onde está a tartaruga na rede, ele está perdendo a oportunidade de pegar o peixe. Além disso, ele pode perder o pertrecho de pesca, mais trabalho, ele pode se incomodar com fiscalização. Então, a gente entende que ele não é vilão. Tentar achar formas de trabalhar os dois juntos e que seja bom para a tartaruga e para o pescador. Esse é o maior objetivo do Tamar. Meu nome é Zilmar José dos Santos. Moro na Barra, nasci. Até hoje estou vivendo na casa que eu nasci. No mesmo lugar que eu nasci, estou vivendo até hoje. Eu tenho 46 anos, 47 anos de pesca. Enquanto eu puder trabalhar, eu vou trabalhando sempre. E o senhor já pegou alguma tartaruga? Eu? Diversas. E o que o senhor faz quando pega uma tartaruga? Eu estou aposentando agora. E aí eu pego o telefone e vou pegar. E o senhor já comeu alguma carne de tartaruga antigamente? Antigamente comemos. Como é que é a carne da tartaruga? É gostosa. Como é que o senhor se sente quando traz uma tartaruga e ela é salva aqui pelo Tamar? Eu me sinto muito feliz. Hoje eu sou tratador aqui das tartarugas, tanto as tartarugas do centro de visitantes, né, que são criadas aqui pelo projeto,
como as tartarugas que são resgatadas e trazidas para cá para reabilitação. Então a gente cuida aqui tanto do bem-estar delas, na verdade, né? Alimentação, os cuidados com limpeza, auxilio à veterinária quanto à medicação, ao manejo delas. No Projeto Tamar, os veterinários trabalham principalmente fazendo a manutenção dos animais de cativeiro, né? Que é sempre dar o bem-estar para esses animais, boa alimentação, a gente tem todo um programa de pesagem e coleta de sangue para ver como esses animais estão. Às vezes vocês vão entrar no parque e ver um funcionário parado olhando para a piscina, olhando para a tartaruga. Isso é uma função, observar o comportamento do animal, como que ele está nadando, se alimentando, está repousando direitinho, como estão as fezes, tudo a gente tem que acompanhar para saber se ele está saudável e é uma das nossas funções. Quando a tartaruga chega aqui, normalmente o quadro dela normalmente é bem crítico, né? Algumas vezes a gente pega alguns animais um pouco melhor. Então, isso vai depender de acordo com cada caso. Um animal que está afogado, a gente tem todo um protocolo de como proceder com aquele afogamento. O animal que está com provavelmente uma infecção pulmonar, uma pneumonia. Então o tempo ele é variável, mas o que a gente frisa bem o animal tem que estar com os parâmetros completamente dentro da normalidade e sem um quadro de flutuabilidade alterada. A partir do momento que tudo está dentro do padrão, a gente libera ele. Mas o mínimo tempo de permanência dele dentro de um centro de reabilitação são 30 dias. Como a tartaruga é base de cadeia alimentar, como a maioria dos animais que são base de cadeia alimentar, eles não demonstram dor nem doença, então ele fica aparentemente bem até o instante em que morre, ele não pode, porém a gente tem um grau de sucesso bem satisfatório, assim, só que é difícil, não é fácil, é diferente de trabalhar com um cachorro e um gato, por exemplo, tem isso, então é um animal um pouco mais complicado de tratar e um pouco mais complicado de identificar os problemas, porém é um animal muito tranquilo. Principais causas de morte de tartaruga marinha hoje em dia pela pesca incidental e pelo lixo. As tartarugas elas acabam vendo plástico, lixo lá no mar e elas não conseguem distinguir do alimento dela, porque o plástico ele não libera cheiro. Então ela acaba se alimentando daquele lixo, são animais que se alimentam por sucção, como aspirador de pó. Então se ela vê uma alga junto com uma sacola plástica, ela não consegue separar os dois, acaba comendo tudo junto. Quando ela come aquele plástico, dentro dela se enrolam nas fezes. Forma o que a gente chama de fecalomas, fezes muito endurecidas. Aquilo entope a tartaruga. Ela para de se alimentar e para de defecar. Uma hora essas fezes começam a se decompor dentro dela e criar gases, como o metano, e ela pode ficar meses boiando no mar, até que com a ressaca e as ondas, ela é atirada para a praia. Aqui a gente também faz necrópsia. Uma vez que o animal vem a óbito aqui no projeto, a gente vai abrir ele e tentar descobrir a causa da morte. Se não descobrir num primeiro momento, os órgãos são enviados para laboratório para fazer análise química e histopatológica para ver se tem algum vírus, alguma infecção. E aí, às vezes, a gente descobre alguma coisa que não fazia noção que ela tinha. A necrópsia, ela é um procedimento extremamente importante, porque sem ela, a gente não saberia como ajudar os outros animais que ainda estão vivos. Então, todo achado, tanto lixo como uma gastroenterite, como qualquer problema no quadro pulmonar, a gente acaba vendo a sintomatologia, né, desse animal que morreu. A gente tenta ver se tem algum outro animal parecido e aí a gente entra com um tratamento adequado. Então, a necrópsia é o exame primordial para a gente conseguir reverter o quadro que é exposto por esses animais. Sim, teve uma vez que chegou aqui resgatada por pescadores, na verdade, né? Foi levada até uma praia e foi resgatada por uma equipe de monitoramento. Ela chegou aqui, a gente demorou para entender a situação, que a gente percebeu que ela engoliu uma corda comprida, comeu, passou pelo trato digestivo dela, ela acabou defecando a corda, as duas pontas da corda se enroscaram e ela engoliu de novo esse nó, essa parte que estava enroscada, por isso que a gente não achava a ponta da corda. A gente conseguiu fazer com que ela eliminasse essa corda, então foi um caso aparentemente dos mais graves que a gente recebeu e foi um caso de sucesso. Também é muito gratificante, assim, é bem legal quando
quando tem sucesso assim, na reabilitação deles. Tinha uma tartaruga aqui, ela estava, desde antes de eu entrar no projeto, era uma careta, né, uma tartaruga cabeçuda, e ela estava com um quadro de flutuabilidade alterada, que é quando o animal fica apenas na superfície. Eram 2 animais, na verdade, os 2 não afundavam há 9 meses. E aí, a gente trabalhando em cima, eu e o Elias, e com todo o pessoal do projeto, o Daniel, a Camila, a gente querendo mudar técnicas, eu me informando e ligando pro pessoal de Ubatuba, a gente conseguiu solucionar isso em 2, 3 meses, esses animais voltaram pro mar. Eu peguei uma tartaruga, enfiada uma corda aqui, ó, já estava cortando aqui debaixo da areia dela. Eu telefonei para ele, vieram pegar. Cortaram, operaram e ela salvou. O Centro de Reabilitação de Tartarugas Marinhas, que é aqui na base mesmo, ela não é aberta à visitação porque são animais que estão debilitados. A gente evita qualquer estresse também, que muitas pessoas também tentam tocar na tartaruga e tudo mais, a gente já evita isso. A gente passa para o conhecimento dos visitantes que sim, a gente reabilita e tem animais recebendo soro nesse momento, né? Por exemplo, porém eles não são abertos para visitação pública. A gente vai abrir isso no momento da soltura. Por ano é em torno de 200 animais mais ou menos. Hoje a gente está em 25 animais necropsiados e 23 reabilitados. Então está num parâmetro, para mim é um parâmetro bom. Porque normalmente a gente lida muito mais com a morte do que com a vida. E só desse número estar equilibrado já é um alívio de que o trabalho está sendo bem feito. As tartarugas, elas têm sensibilidade no casco também, né? Muita gente pensa que aquele casco é duro e não tem sensibilidade nenhuma, mas elas têm uma parte óssea do casco. Ali em cima vai ter uma faixa de epiderme e aí depois vai ter a parte das escamas do casco, que é feita de queratina, o mesmo material que é feito das nossas unhas. Né? E ali embaixo desse casco ele vai ter essas terminações nervosas, então se sofrer alguma lesão no casco, a tartaruga sente. A única tartaruga que está em tratamento visível para vocês é uma tartaruga cabeçuda. Ela está aqui numa das piscinas porque precisou de mais espaço para a reabilitação dela, já que ela está mais de 1 ano aqui com a gente em tratamento. Ela foi encontrada por um pescador, ela acabou caindo na rede de pesca dele porque estava com a mobilidade afetada. E os pescadores são nossos olhos lá no mar, então é muito importante esse contato que a gente tem com eles. Através dele, ele nos orientou, a gente pôde fazer o resgate dela. Depois do resgate que a gente trouxe ela aqui para a base, a gente viu que está todo rachado o casco dela. No final do casco tem 2 rachos profundos e na lateral direita tem outros rachos. 2 rachos ou mais, assim, em sequência, é muito característico de marcas de hélice. Então ela entrou em contato com alguma hélice de barco, alguma lancha, passou por cima dela, talvez quando ela tenha subido para respirar, que ficou mais exposta, com a colisão afetou alguma parte do sistema nervoso dela, que causou paralisia nas nadadeiras de trás. Ela tem as nadadeiras, mas deixa recolhido, ela não consegue mexer. Como não chegou a romper a coluna, ainda tem uma chance, uma probabilidade de retornar esses movimentos naturais dela. Então por isso que ela está aqui na base fazendo uma série de tratamentos diferentes. Todo dia a gente faz fisioterapia nela, pela parte da manhã, antes de abrir o parque. Temos também tratamento com eletroacupuntura, que a gente faz toda sexta-feira. E também iniciamos um tratamento novo usando células tronco, uma parceria com a Universidade de São Paulo, que nos cede a veterinária inocula nela. A gente não tem certeza se vai dar certo esses tratamentos, mas a gente está tentando, né? Ela já começou a dar algumas contrações na eletroacupuntura que antes não tinha, então pode ser que dê certo, mas já dá para se considerar um animal saudável, porque quando ela chegou aqui na base, ela não se alimentava nem defecava sozinha, ela estava com a cloaca dela retraída, então agora ela já está super bem, já consegue se alimentar, consegue defecar, consegue nadar com as nadadeiras à frente, sobe para respirar, só falta mesmo movimentar as nadadeiras de trás. O Projeto Tamar, ele trabalha muito diretamente com a comunidade, né? Ele tem um envolvimento social muito grande. Nós temos, por exemplo, aqui na base de Florianópolis, a capoeira no Tamar, né? No Passo da Tartaruga, uma capoeira que é feita de maneira gratuita.
Então as pessoas podem vir, qualquer pessoa que quiser acompanhar a capoeira, não é cobrado, a gente trabalha diretamente para envolver a comunidade e uma questão cultural também. Nós temos o Domingo no Tamar, que a gente recebe aqui vários projetos de conservação, nós chamamos projetos de conservação de Florianópolis e de outros lugares do estado para poder divulgar o trabalho deles. Moradores da Barra da Lagoa, que são locais, não pagam para entrar aqui, então o pessoal pode vir o dia que quiser conhecer o projeto, vivenciar mais o nosso trabalho, e isso é muito importante. Quanto mais tempo a pessoa passar no centro de visitantes do Projeto Tamar, mais ela vai estar sabendo, mais ela vai estar criando uma semente, né, dentro do cérebro dela para ajudar a proteger as tartarugas marinhas e entender melhor da importância da natureza, né, e a conservação da natureza. Nós fazemos todas as tartarugas que recebem a alta da veterinária, as tartarugas que são reabilitadas, nós procuramos fazer uma soltura pública. Normalmente é final de semana, é feriado, que é uma maneira de sensibilizar o maior número de pessoas. Então a pessoa que está ali na praia, ela vai ver aquele momento como é importante para nós, como é importante para a tartaruga, uma tartaruga que está podendo voltar para a natureza, e dessa forma divulgar mais o trabalho do projeto e divulgar mais toda a conscientização ambiental. O Projeto Tamar, ele tem uma importância, o Tamar ele tem um importante trabalho de conscientização, né, bem abrangente, é bem amplo, então a gente vê que é uma informação que chega a vários cantos, né, e isso se deve muito a esse recebimento de pessoas, essa preocupação com passar a informação, né. Então, para vários projetos isso é importante, né, que além do trabalho que é feito, que as pessoas saibam do trabalho que é feito e elas acabam se tornando os defensores do trabalho que é feito, né? Total do ano nosso em Floripa, tá? 170 mil visitantes o ano. Desses 170 mil, em torno de 20 mil são estudantes, né? Que a gente recebe crianças, principalmente ensino fundamental e médio, né? Mas a maioria é fundamental. Na baixa temporada, que corresponde ao período letivo de aula, a gente atende aí um pico de 400 crianças por dia. Já faz alguns anos que nós trazemos os nossos alunos para conhecer o Projeto Tamar. Por que isso? Para eles terem consciência da atual situação, da poluição, tá? Do lixo que é jogado no mar, o prejuízo para esses animais marinhos, né? E que eles não vivenciam isso. E eles vindo para cá, para o Projeto Tamar, eles visualizam os animais, hoje mesmo eles viram uma tartaruga que está em tratamento, né? E isso faz uma diferença. Só ouvir é uma coisa, né? E vivenciar a situação é outra. Na alta temporada, que aí é outro tipo de público, que é o pessoal de férias, né, que nos visita, já chegou a 2.000 pessoas num único dia. Nossa média é 1.000, 1.200 por aí, mas a gente já chegou a quase 2.000 pessoas num único dia. Esse aqui já deve ser a quinta ou sexta vez que eu visito o projeto. Eu sempre acabo voltando porque eu gosto bastante do lugar, eu acho importante apoiar o projeto. Eu acredito que tanto pelo começo dele, de como que ele ajudou a entrar em contato com os pescadores e tudo mais, eu acho isso bem bacana, bem interessante. E no Brasil acho que a gente tem poucas sedes de pesquisa, tem pouca coisa ainda, eu acho que o Projeto Tamar é um dos principais, mais antigos e acho que tem uma bastante importância por conta disso. O Tamar em si, ele não foca só na tartaruga, né? Ele foca em todo o entorno, em toda a relação da tartaruga com as comunidades, né? Na época com a caça, com os tartarugueiros. Então, eu acredito que foi isso que fez com que o Tamar virasse esse projeto grandioso de conservação. E a isso se deve também o sucesso dele, né? Essa interação dos organismos, no caso delas, com o meio ambiente, com as pessoas. Mas é um movimento ainda muito novo, a gente tem muito trabalho ainda para fazer, né? Que não pode desistir e ter essa paciência que é a passinhas de tartaruga mesmo. Se a gente pensar que não dá mais para fazer, não tem mais solução, a gente não vai dar o primeiro passo, que é começar a fazer a ir atrás das soluções, né? Se eu pensar, agora não adianta mais eu mudar a minha forma de agir, a minha forma de consumir.
adianta, porque se você começar agora, você pode transformar e levar acabar transformando a sociedade que você vive, né? E a tartaruga, como todos os seres vivos, né, que estão numa cadeia ecológica, ela tem um papel fundamental, né? A gente não protege a tartaruga só porque ela é bonitinha e carismática. Ela é uma graça, mas não é só por isso, porque ela é fundamental para a conservação dos oceanos. E os oceanos são fundamentais para a conservação do planeta como um todo e da qualidade de vida humana, né? Então, quando a gente fala em relação ecológica, quando você tira uma espécie do ambiente, tudo se regula todo o equilíbrio das outras espécies. Isso vai afetar o oceano. Deixa a tartaruga nadar, oh, deixa a tartaruga ir pro mar. Tartaruga oliva, de família muito chique. Nasci em Pirandu, no estado de Sergipe. Sou grande invocada, não tenho muita paciência. Não vou nem dizer meu nome, sou cria de regência. Me conhecem como Pente, sou da nata da Bahia. Outros sol, outras praias me provocam alergia. Por isso eu peço pra você, deixa a tartaruga nadar, ou deixa a tartaruga ir pro mar. Deixa a tartaruga nadar, ou deixa a tartaruga ir pro mar. E apaguem as luzes